E esse professor ministrava uma boa parte das aulas, né, dentro de um laboratório. Então havia na escola, lá numa parte de baixo, a escola tinha 3 andares, lá na parte de baixo tinha um espaço, né, que era uma sala que tinha um monte de coisa, que era como se fosse um laboratório. E várias cadeiras e uma lousa pequena lá. E o professor dava aula ali, era até um pouco escura e tal, mas ele dava aula ali na maioria das vezes. E trazia as coisas para a gente. E teve uma coisa que ele trouxe, que foi muito importante, e eu até usei isso posteriormente em aulas na graduação na Unesp, na época que eu era professor de metodologia científica lá. Olá pessoal, seguindo a nossa série sobre vida de cientista, eu vou trazer algumas experiências minhas, né, que foram principalmente no ensino ginasial, que corresponde hoje da 6ª à 9ª, que na época era da 5ª à 8ª, ok? Então é esse período aí da minha faixa escolar, e que são poucas mais experiências que para mim foram marcantes e que teve influência lá na frente. Uma delas aconteceu já na 5ª e 6ª série, onde eu já comentei no outro vídeo, em que eu tive aula com um professor de ciências, que ele estudava, né, que ele passava para a gente a matéria pelo próprio livro dele, tinha 2 ou 3 volumes do livro, se eu não me engano, que chamava Iniciação Científica, né? E esse professor ministrava uma boa parte das aulas, né, dentro de um laboratório. Então havia na escola, lá numa parte de baixo, a escola tinha 3 andares, lá na parte de baixo tinha um espaço, né, que era uma sala que tinha um monte de coisa, que era como se fosse um laboratório. E várias cadeiras e uma lousa pequena lá. E o professor dava aula ali, era até um pouco escura e tal, mas ele dava aula ali na maioria das vezes. E trazia as coisas para a gente. E teve uma coisa que ele trouxe, que foi muito importante, e eu até usei isso posteriormente em aulas na graduação na Unesp, na época que eu era professor de metodologia científica lá. Eu tinha minhas aulas de fisiologia, né? Eu estava no departamento de fisiologia, e as aulas de metodologia chegaram para mim, porque acho que sabiam que eu gostava dessas coisas, e começo desse século aqui, né, eu comecei a ministrar essas aulas, que ela entrou no currículo escolar, e aí então eu comecei a ministrar, né, e agradeço a escola por ter me dado essas aulas, tá? E eu acabei usando uma dessas aulas que eu tive com o professor lá na 5ª, 6ª série, na graduação. Funcionava muito bem, tá? O que ele fez? Chegou um dia, ele reuniu a classe lá sentado, e ele falou assim, ele pegou, foi lá pro fundo, tinha uma divisória, um espaço, uma portinha que ele passava, ia lá, devia ter mais coisa guardada lá, né? E ele voltou de lá com uma caixa de sapato, tá? Uma caixa de sapato, onde ele falou assim, olha, essa caixa de sapato, eu coloquei alguns elementos aqui, alguns objetos aqui, né? Não falou elementos, falou objetos, alguns objetos. E eu quero que vocês peguem essa caixa, não pode abrir, ele passou uma fita isolante ali, né, fechando, e ele falou assim, eu quero que vocês mexam na caixa e me digam o que deve ter dentro da caixa. Então ele foi passando de aluno por aluno, tá? De aluno por aluno, deve ter uns 40 alunos, mais ou menos, 30 e poucos alunos na classe, antigamente era essa faixa. Tá. E cada aluno ouvia, mexia, fazia como queria, sem abrir, e falava, deve ter tal coisa, e foram falando os objetos. E ele foi anotando tudo na lousa. E eu lembro que um colega que estava do meu lado, não lembro quem era o colega, mas eu lembro que era uma pessoa que estava do meu lado, que ele ouviu as coisas também, eu também dei meus palpites, não lembro o que eu falei. E esse colega, ele falou, um dos objetos que ficou escrito na lousa, de todos que estavam lá, que eu me lembro, né? Foi, ele falou assim, tem um garfo. Quando o professor analisou a questão do garfo, o professor falou assim, bom, não tem como
vocês saberem que aqui dentro tem um garfo. Perceba, você pode dizer até que aqui dentro tem um metal, porque você pode ouvir um som de metal. Mas qual é o barulho que vai indicar a você que é um garfo e não é uma outra estrutura que está aqui dentro? Então o que ele estava mostrando para a gente aí? O como explorar as evidências factuais. O som é um fato, né? É uma evidência concreta que nós temos. Certo? Pode ser gravado, pode ser isso, pode ser aquilo, e pode ser ouvido com o seu próprio ouvido, não é? Naquela época não era tão surdo, hoje já complica. Então veja que ele colocou isso daí e estava mostrando qualquer evidência que você tenha aqui dentro não te permitirá concluir que há um garfo. Portanto, isso está errado. E realmente, tenta achar o que poderia acontecer lá dentro só pelo som, né? Às vezes a trepidação, coisa e tal, mas para você dizer que é um garfo, não tem. Podia ser uma colher, podia ser alguma outra coisa, uma faca, e não dá para você saber. Tinha também alguma coisa que rolava, tá? Uma bola, por exemplo, sei lá, parecia. Podia ser uma pilha, aquelas pilhas grandes, né? Podia ser uma bola, uma esfera, alguma coisa pesada, você percebia pelo som que não devia ser uma coisa, uma bola de plástico vazia, né? Não, devia ser uma coisa pesada, você percebia isso pelo som, talvez pelo trepidar da caixa, alguma coisa assim, dá para perceber, mas não dá para saber, por exemplo, se ela é de vidro, se ela é de acrílico, se ela é de madeira. Então tem coisas que dá para você perceber, coisas que não dá para perceber. O que ele estava ensinando para a gente aí? A se basear em evidências e elaborar conclusões. E eu gravei isso, gravei na minha memória, tá? A época gravadora lá, para quem tinha grana. Isso me marcou. E eu uso isso até hoje. Por quê? Porque isso é o dia a dia do cientista. Então percebe que o cientista ele estava sendo introduzido numa situação de mistério, que você vai resolver mistérios, mas você precisa ter evidências e você tem que saber lidar com essas evidências. Era isso que ele estava dizendo para a gente. Não é à toa que o livro dele não se chamava Ciências ou sei lá o que, ou sei lá o que. Chamava Iniciação Científica, tá? Onde ele abordava as questões de física, química, biologia, essas questões, né, dessas ciências, vamos chamar assim, não gosto de chamar de ciências, essas áreas, é melhor, né? E estava discutindo o método científico, ou uma parte do método científico com a gente. Né? Isso foi uma coisa que me impactou, e quando eu uso isso, ou usei, né, nas aulas de metodologia, para discutir esses pontos, funciona muito bem. Porque os erros que nós cometimos lá, outros cometem na graduação. E garanto para você que até na pós-graduação é capaz que você encontre isso. Né? Então, isso foi uma coisa que me estimulou. Por quê? Porque eu era uma pessoa que eu gostava de coisas misteriosas. E aquelas misteriosas até aquelas coisas fantásticas mesmo, coisas de espírito, disso, daquilo. Tudo que fosse fora do normal me chamava atenção. Às vezes eu morria de medo, mas eu gostava dessas coisas. Eu ficava intrigado. Eu nunca fui uma pessoa de fazer muitas perguntas. Isso até na fase adulta. Né? Eu não sei o que acontecia. Eu ia às vezes visitar algum lugar, a classe ia visitar alguma instituição, alguma coisa, e as pessoas faziam um monte de perguntas, e não sei o que, e eu ficava travado, eu não fazia perguntas. Depois isso mudou, mas bem lá na frente, já depois da pós-graduação, tá? Que isso daí mudou. Mas então eu era travado nesse ponto. Mas eu percebia que era gostoso, eu gostava, né, de ter interesse por essas coisas. Talvez eu fosse tão tímido que eu me travava de fazer perguntas. Mas o fato é que em casa eu lembro que eu ficava vasculhando coisas. Então eu gostava desses mistérios. E geralmente aqueles mistérios fantasiosos. Nossa, será que existe gente em outro planeta? Teve época que disseram que desceu um disco voador da Unesp aqui na época, né, bem lá atrás, eu devia ter o quê, uns 8, 9 anos, né? Então,
E gozado que quando aconteceu isso, foi meio-dia que falaram que tinha descido e depois foi embora, ficou marcas lá, nunca fui lá para ver, né? E veio o repórter, tudo, uma série de coisas assim. E eu lembro que era meio-dia e pouquinho, eu estava em casa, de repente passou alguma coisa alta, né? Podia ser um avião, não, mas não tinha forma de avião, um negócio estranho que passou e ficava um rastro de fumaça atrás assim. E eu assustei, chamei meu irmão, um pouco mais velho que eu, ele viu também, e ficou, e depois saiu no rádio que tinha descido um disco voador. Eu não sei se foi o disco voador que eu vi, o que foi, não importa. Né? Mas eu gostava dessas coisas. Aí eu já comecei a fazer minhas deduções. Olha, se tinha fumaça, então, ou é um país muito, ou é um planeta muito quente, ou um planeta muito frio. Eu comecei a fazer minhas deduções, uma besteira, mas que para mim não era besteira. Isso estimulava o pensamento, certo? Então, é, esses convívios que eu vivia nessa época, né, com o terceiro ano primário, quarto ano primário, quinta série, sexta série, sétima, oitava, depois você vai amadurecendo mais e vai melhorando esse pensamento, mas não importa. Então, veja, eu convivi desde cedo com a experiência do respeito às evidências e como trabalhar com as evidências, certo? Então, isso foi um ponto muito positivo que hoje eu até consigo definir eu mesmo, né? O que é uma evidência científica, consigo dizer que evidência dá para usar, não dá para usar, consigo entender as áreas teóricas, onde faltam evidências, como isso se processa, mas é todo um processo. Mas veja, tinha um background lá de trás que me foi importante, né? É óbvio que daria para fazer muito mais, né? Pegar os alunos, chegar no terceiro colegial, no terceiro ensino médio, e estarem assim, muito bons em termos de pensamento científico, né? Mas isso é uma outra história. Então, esse foi um caso que me marcou bastante, que eu usei na minha vida como professor. Então, veja o seguinte, o que é ter um professor bom, não importa o ano que ele está. Tá? Aquele professor era bom, o pai dele era bom, ele era bom, os dois eram professores e escreveram o livro junto, né? Então, isso foi uma experiência. Uma outra experiência que me chamou a atenção também, aí já na quarta série, tá? Na quarta série, não, na quarta série do ginasial, ou seja, que seria da sétima para a oitava, que equivale hoje da oitava para a nona, porque aumentaram um ano aí, porque o indivíduo entra um ano mais cedo, né? Eu estava, então, na sétima série, faltava só mais um ano para a oitava, para depois entrar no colegial, que seria o ensino médio. Então, na sétima série, eu tive inglês. Por quê? Porque na quinta e na sexta, nós tínhamos francês. Professor bom de francês que a gente teve, né? 2 anos de francês. Na quinta e sexta. Na sétima, tinha francês e inglês. Se eu não estou enganado, é isso. Ou era na sexta, ou era na sétima, tinha francês e inglês. E depois parava o francês, talvez parasse na sexta ou na sétima, eu não lembro exatamente, mas parava e ia só o inglês. Eu lembro que na sétima série eu tinha inglês e fui reprovado. Reprovado nas disciplinas, nas provas regulares, fui para exame, fui reprovado e fui para a segunda época, aquela que eu já comentei que a gente fazia em fevereiro. Então, dezembro e janeiro passava estudando para não ser reprovado. Se fosse em fevereiro, fosse reprovado na segunda época, acabava a história, tá? Tinha que fazer o ano todo de novo. Nesse período, minha mãe me colocou numa professora particular, porque, como eu já falei, o pouco que tinha ia em primeira instância para estudo, né? Não fazia grandes viagens, a viagem era uma por ano, viajava de trem porque meu pai não pagava, e ia para casa de parente, que também não pagava, não tinha dinheiro para pagar hotel. Isso era normal, tá? Hoje seria mais anormal. Teve um ganho social em termos de subir, não a minha família em si, mas em geral, isso melhorou um pouco, mas ainda aquém do necessário. Então veja, como eu tive essas aulas particulares, foi com uma vizinha, o nome dela era Vera, e ela fez biologia, tanto é que quando eu entrei na biologia, ela estava lá no terceiro, quarto ano, e eu estava entrando,
né? E ela era vizinha, a parede, assim, era a minha casa e a casa dela, tinha um muro que dividia. A gente brincava muito junto ali com os irmãos dela, com a irmã dela, que era mais próxima da minha idade, e era um pouco mais velha, né? E ela deu aula particular para mim. Era uma professora, sabia o inglês, que todo mundo sabia, mas se propôs a ajudar. Deve ter dado aula de graça, provavelmente, não sei como foi a história. E eu ia lá e tinha aula com ela. E ela me ensinou algumas coisas, ok. Eu fui lá, fiz a prova em fevereiro, passei. Passei, e aí então continuei para a oitava série, que era o último ano de ginasial. Quando eu cheguei na oitava série, o que aconteceu? O que ela me ensinou foi o que eu tinha aprendido e além. Então, quando eu cheguei na oitava série, eu vi que eu sabia muita coisa. Então, a professora perguntava um negócio, eu respondia. Perguntava outro, eu respondia. Eu fazia certo. E eu comecei a me destacar. E isso me motivou. Veja como é importante, né? Essa motivação do aluno, mas não é uma motivação porque alguém ficou na cabeça dele. Você é bom, você merece, você pode se empoderar. Isso é besteira. Eu estava fazendo certo. Porque eu adquiri um conhecimento que os outros não tinham. Por quê? Porque eu fui reprovado. Olha só, isso vai se repetir. Depois eu explico num outro vídeo, quando eu falar da graduação. Numa época que eu fiz uma graduação que tinha um diferencial, gente, que eu sabia que ia acabar. Porque era bom e acabou. Né? Mas é um negócio fantástico. Qualquer dia eu vou comentar disso. Que eram as recuperações que tinha na universidade. Okay? Isso década de 70 já. Né? Então, veja, isso me fez gostar do inglês. E eu sempre gostei de inglês. Sou péssimo de inglês, mas eu sempre gostei. Né? Depois eu vou falar do meu grande erro lá na frente, que sacrificou todo o meu inglês, meu gosto pelo inglês, e vocês vão entender o que aconteceu. Então, veja, isso foi muito relevante para mim. Eu me destaquei, porque a gente, no fundo, a gente quer, né? Quer receber aplauso, quer receber elogios. O cara que fala que não quer tem alguma coisa. Depois de uma certa fase, você amadurece e entende o quanto isso é bom, o quanto isso pode extrapolar mais do que deve, que também aconteceu na minha carreira lá na frente, que foi um dos motivos de eu pegar o caminho certo, foi por causa disso, isso eu vou explicar lá na frente. Então, veja, eu comecei bem, tirava notas altas de inglês e tal, isso me motivou. Na graduação eu consegui fazer um cursinho de inglês. Fiz o FISC, e que fiz alguns anos, 3, 4 anos, até o Advanced mais ou menos, mas depois parei também. Né? Então, veja, é uma coisa que aconteceu um defeito, um problema. Eu fiquei às férias estudando, não às férias todas, evidentemente, mas eu tinha que estudar. Meus colegas ficavam brincando o mês inteiro e eu tinha os meus períodos de estudo, porque eu fui reprovado, mas isso me deu uma grande vantagem. Tá? E isso é uma coisa que a motivação veio porque eu mudei e eu consegui. Certo? Por causa de um acidente. Eu transformei sem querer, o acidente virou para mim uma vantagem. Tá? Então, isso são coisas que acontecem. Isso também aconteceu em outros momentos. Tá? Isso aconteceu em outros momentos, né? Na educação física, por exemplo. Tá? Nós tínhamos educação física e era a época em que a educação física no ginasial, ou seja, no ensino pré-universitário, ela era muito boa. Então, por exemplo, nós tínhamos assim, 3 aulas por semana. Todas as aulas de educação física eram em período diferente das aulas tradicionais que você tinha. Então, quem tinha aula de manhã fazia educação física à tarde. Quem tinha aula à tarde fazia educação física de manhã. Ok? Tá. E quem ficava no período intermediário, entre tarde e noturno, tinha, acho que de manhã também, era de manhã também. E tinha aqueles do noturno, que normalmente eram pessoas que trabalhavam e não sei como era a educação física. Não lembro que horário que era a educação física deles, se tinha, não lembro. Tá? Então, o que acontece? A educação física nossa era assim. Segunda-feira, ginástica. Ginástica para se mexer. Mexe o esqueleto aí. E fazia aí o professor, vamos lá, vai, faz, 10 vezes. E a gente estava morrendo, não conseguia. Ele, vai, levanta aí, faz, vamos lá. E tal.
né, que mandava e ao mesmo tempo estimulava, e você acabava fazendo um pouquinho mais do que você faria, tá? Então era assim, a gente saía de lá, tudo pregado, aquela molecadinha, tudo, ai meu Deus, tá doendo aqui, dói ali, tá, tá, tá. Segunda. Quarta-feira, a gente fazia um treino de alguma coisa que seria jogado na sexta-feira. Normalmente era futebol de salão, handball, vôlei e basquete. Basicamente, esses eram os esportes praticados. Só que a gente treinava, por exemplo, basquete, a gente treinava corta-luz, treinava arremesso, treinava da bandeja, e tudo certinho, né? As regras a gente conhecia. Então, ele treinava coisas na quarta e a gente jogava na sexta, tá? E na sexta-feira, tinha as turmas que não eram segunda, quarta e sexta. Tinha a turma que era terça, quinta e sábado. Então era terça de manhã, quinta de manhã e sábado de manhã. Sábado à tarde acho que não tinha, não lembro exatamente. Né? Tinha outras escolas que tinham aula sábado à tarde também. Mas enfim. O que eu aprendi disso? Eu aprendi, em primeiro lugar, que a teoria ela é importante. Porque a aula de quarta-feira era prática e teoria junto, de educação física. Para aplicar na sexta-feira. Então eu começo a perceber o quanto era importante entender o funcionamento daquilo. Tinha aulas de teoria que a gente ia no anfiteatro, projetava slides. Teve um professor, um médico da cidade, que foi na Olimpíada. Não lembro onde foi a Olimpíada Mundial, né? Que ele foi, só os que tinham muita grana que iam, né? E ele trouxe e emprestou os slides para o professor, e o professor passou para a gente, e ele mostrava a formação no vôlei. Quando o indivíduo levanta para cortar, o time que defende, vão uma ou duas pessoas ali pular para tentar bloquear, e atrás fica um semicírculo, com as pessoas em semicírculo. Porque ele falou, esse espaço que existe entre os bloqueadores e as pessoas do semicírculo é um espaço onde não é previsto que a bola caia. Tá? Só se o indivíduo dá um toquinho para cima para a bola cair. Mas aí já tem mais tempo para defender, porque a bola vai mais devagar. Mas quando corta, né? Então eram coisas que eles explicavam, a gente entendia o mecanismo, o funcionamento daquilo. E depois ia aplicar. Tá? E quando ia ter jogo na sexta-feira, era uma situação que para mim no começo era um pavor. Por quê? Eu era ruim, muito ruim. E o professor formava as pessoas ali na frente, depois ele escolhia geralmente os melhores, 4, 5, dependendo do número de times, trazia para frente e essas pessoas iam na sequência escolhendo um aluno cada um para formar seu time. Então esse formava esse, formava aquele, formava aquele, formava aquele, e ia escolhendo. Óbvio, eu era o último ou o penúltimo a ser escolhido. E eu me sentia chateado, com vergonha, tudo bem, mas eu tinha que lidar com isso. Não tem a vida você vai ter que lidar com ela, né? Então não tinha essa de democrático, tem que sortear, tem nada disso, escolhi os melhores. E você tentava ser o melhor para sair de lá e colocar o outro no teu lugar lá, né? Era isso. E eu lembro que eu consegui, eu era uma pessoa bem magra, pra você ter uma ideia, quando eu me casei, acho que eu não lembro exatamente o meu primeiro casamento, acho que foi, eu tinha assim, quantos anos que eu tinha? Não, eu tinha 24 anos. 24, 25 anos por aí que eu me casei. Ou 26, não lembro, depois preciso fazer as contas aqui. O que aconteceu? Eu pesava nessa época, eu tinha 1,74 m, eu pesava 55 quilos. Então eu era um palito, né? Então é óbvio que um pouco antes eu era palito também, eu sempre fui palito, né? E com isso eu tinha minhas dificuldades, tinha minha agilidade, mas eu tinha minhas dificuldades. Então, no vôlei eu não conseguia cortar. No basquete eu não podia ficar no garrafão para tentar pegar rebote de bola para fazer cesta, porque eu não tinha nem altura perto dos outros e nem corpo para enfrentar as batidas ali, né? Então eu tinha essas dificuldades, mas eu tinha que lidar com isso. E no vôlei eu consegui me sobressair como? Insistindo no que eu não sou bom? Não, eu não podia cortar, porque eu não tinha braço suficiente para cortar com força. E o cortar, dar a cortada, né, no vôlei é o fetiche de quem joga vôlei.
Pelo menos a maioria que joga vôlei, o fetiche é querer cortar, arrebentar, não sei o que lá. E eu, fraquinho, não dava. Então eu fiz o quê? Eu comecei a jogar, ficar como levantador. E aí eu fui me aperfeiçoando. E a partir disso, as pessoas queriam que eu ficasse no time, principalmente os que cortavam, que eram geralmente os que escolhiam, que ficavam lá para escolher os outros. Eu ficava, eu era escolhido logo. Por quê? Porque eu cortava, eu levantava bem. E como eu levantava bem, eles queriam, porque daí eu levantava e eles cortavam. Percebeu como casou a coisa? Sozinho não faz milagre, mas os dois juntos faziam. Eu fazia o que eu podia e o outro fazia o que podia. Tá? E eu obedeci às minhas limitações. Eu não quis ir contra a minha limitação. Não dava para ser. Né? E com isso eu comecei, inclusive, a ser a pessoa que escolhia o time. O primeiro a ser chamado. Então, para mim, isso foi uma vitória. Agora, não foi isso porque alguém achou que eu devia ir lá para me elevar moralmente. Não. É uma conquista sua. Certo? E lógico, nunca fui um grande jogador, mas cheguei a ser o que escolhia. Para mim já foi uma grande vitória. Tá? Então, vôlei e basquete ainda dava para brincar. Handball eu gostava também. Então, futebol de salão, mais ou menos, embora eu jogasse também, gostava. Tá? Então, essas eram situações que, na verdade, os professores que estavam ali não eram carrascos. O professor de educação física que eu tive, coitado, ele faleceu jovem, tentando salvar 2 pessoas num rio, né? E ele acabou morrendo afogado. Ele salvou a primeira, voltou para salvar a segunda e morreu. Um cara muito bom, um cara que agregou muita coisa pra gente. Ele era exigente, mas ele era amigo. Ele, sabe assim? Então foi uma pessoa que exigia da gente, mas não era aquela exigência autoritária, faz porque eu estou mandando. Ele explicava, mostrava as coisas. Isso tudo foi marcando a gente, né? Foi me marcando e você vai entendendo então. O cara que manda e o cara que sabe coordenar as coisas, né? E era um cara muito legal, o sobrenome era Pilan, né? E ele aqui de Botucatu, né? E ele foi um cara realmente muito importante. Ele faleceu bem depois, eu já estava formado, se eu não me engano, na universidade, mas foi uma perda grande. E esse tipo de tratamento era importante, tá? Porque a gente sabia que a gente tinha que vencer barreiras. Isso tinha nas provas, tinha com os professores, tinha professores que não, ficavam fazendo show de horror com você, com as provas, olha, a prova, vocês não vão passar, não sei o que lá, não sei o que lá, que ao invés de estimular, amedrontava. É diferente, diferente. Na educação física eu trago essas recordações, né? E como eu era sempre muito fraquinho e magrinho, se eu fosse brigar eu ia apanhar, né? Podia até brigar, mas assim, eu evitava, não brigava. Brigar e se pegar, tinha muito isso, né? Dava qualquer desentendimento, saía da aula, fazia uma rodinha e 2 que se desentenderam iam lá brigar. Brigava até que saía sangue de um e ia embora, acabava a briga, ou bateu, começou a chorar, saía embora. Tinha isso em todas as escolas, tinha isso, né? E lógico que eu tentava me safar. E como que eu me safava? Aqui, ó. Argumentação. Eu acho que aí que começou essa coisa de gostar de argumentar. Porque eu tinha que resolver as questões na boca, não na paulada. Na paulada eu ia apanhar. Então eu era bom para arrumar um jeito de resolver, sem sair mal. Entende? Isso foi uma constante na minha vida. Eu lembro que uma vez eu estava passando perto de uma escola, tinha 2 escolas assim, uma do lado da outra. Uma delas era a escola que eu estudava, é o IECA, Instituto Estadual de Educação, Instituto Estadual de Educação Cardoso de Almeida. E do lado tinha o Cardoso, que era também Cardoso de Almeida, e que era um grupo, era até a 4ª série só. E esse daqui ia além, ele tinha até a 4ª série e ia além. Né? Ele tinha pré-escola, tudo e tal. Bom, o que aconteceu? Nós estávamos andando ali e eu sempre sentava junto com as pessoas lá do fundão. Você estava às vezes na frente, no meio, às vezes no fundão, mas eu sempre tive amizade com os do fundão. Porque eles eram maiores, eram gente que já tinha reprovado e não sei o quê, e eu estava ali pro meio, né? E eles viam que eu era fraquinho, eles até me protegiam. Eu até perdi recentemente um amigo que me protegeu muito, um cara muito bom, mas foi uma pena, ele faleceu recentemente, no ano passado, ou começo desse ano, se eu não me engano.
Bom, o fato é o seguinte, nós estávamos andando e nós fomos para outra escola e as classes tinham janela aberta, voltada para o jardim, né? E estava o vitrô aberto. Esse meu colega pegou uma pedra e jogou dentro da classe. Eu só vi que ele jogou e falou, sai correndo. E saiu ele correndo. E lógico que os caras olharam e viram que eram nós. E marcaram a gente. Olha, nós passamos um ano correndo dessa turma. Porque tinha muitas brigas de bairro. E esses que viram a gente, eles eram do bairro que, se você entrasse lá, você apanhava. Não só por causa disso. Era comum ter esse tipo de briga. Quando você começava a namorar uma menina em outro bairro, putz, era um sufoco. Você tinha que levar ela para casa à noite e na volta você tinha que achar um caminho para ninguém, sabe? Eles viam alguém diferente e fechavam em cima, né? Então, era uma briga, era assim, tá? Era assim. Então, eu lembro que eu passei um ano, chegava lá, estava saindo da escola, os caras estavam esperando a gente. Eles vinham esperar a gente na porta. Aí a gente saía, pulava o muro de trás, ia embora para casa, nunca apanhamos, não conseguimos. Mas, assim, era uma situação, e isso foi desenvolvendo um poder de argumentação, tá? Eu não sentia isso, mas hoje, olhando para trás, eu percebo isso, né? Um poder de argumentação, que até é um perigo, que às vezes até você argumenta o errado e o outro concorda que você está certo, né? Isso, depois de maduro, eu comecei a trabalhar melhor essa história, porque senão você começa a enrolar um monte de gente, não é questão de enrolar, não. Acho que por isso que eu tento explicar bem claramente as coisas para as pessoas. Falo, ó, tá bem certinho, tá? Veja aí direitinho. Então, isso foi outra coisa que marcou também nessas idas para a escola, nesse período, tá? Enfim, esses foram os pontos, assim, alguns pontos que mexeram comigo na questão da argumentação, na questão de enfrentar barreiras, na motivação pelo inglês, que me ajudou muito a gostar de inglês, né? Porque tinha que saber, não tinha jeito, tá? E na questão do convívio com as evidências, que é aquela experiência que eu mostrei ali para vocês, tá ok? Então esses foram pontos importantes. Lógico que tem uma infinidade de coisas, eu não vou pegar todas elas, eu já vou pular para o próximo vídeo. Nesse próximo vídeo eu vou falar para vocês algumas coisas importantes do ensino médio, depois eu já devo entrar provavelmente ou para o vestibular ou para a questão da graduação. A gente vai crescendo e vamos chegando até a gente aproveitar toda essa experiência para vocês. Não é o objetivo, olha, eu fui assim. Não, eu fui assim, eu fiz besteira, eu fiz coisa boa, eu me virei do jeito certo, eu me virei do jeito errado. Vocês vão ver tudo isso. Teve um caso, eu vou até contar agora, teve um caso que foi muito marcante. Era comum, quando faltava professor, a gente descia e ficava no pátio. Passava aquela aula, daí a gente subia para a próxima aula. Tá? O professor faltou, a gente ficava ali no pátio, brincando, coisa e tal. E aí um grupo de alunos começou a sair e ir para um supermercado, ficava uns 8 quarteirões dali, pulava o muro, ia para o supermercado, roubava chocolate e voltava. E eu comecei a entrar nesse grupo. Eu fui, acho que umas 2, 3 vezes, ia, pegava o chocolate, punha aqui embaixo da camisa, voltava e daí distribuía chocolate para os amigos. Olha que coisa, roubando, né? E você não percebe, eu estava no ginasial. Na minha casa, eu sabia que isso era um caos, mas ali no meio você não pensava nisso. Um dia, acho que foi a terceira ou quarta vez que eu fui, vamos lá pegar chocolate e trazer para o pessoal? Vamos. Eu entrei no supermercado, eu não sei o que eu senti que não estava legal. E mais 3 colegas. Andamos, eu passei ali, peguei um chocolate na mão e fiquei com ele na mão. Eu não pus aqui, fiquei. E eu vi, tinha uma coluna, tem umas colunas dentro do supermercado, coluna de concreto. Eu vi que, eu passei perto de uma coluna, eu senti que alguém se escondeu atrás. E eu continuei com o chocolate na mão, virou. Eu resolvi devolver. Fui lá e devolvi.
Devolvi o chocolate e pus, estava tudo arrumadinho assim, aquele eu pus deitado em cima. E fomos sair. Quando estávamos saindo pelo caixa, foi os meus 3 colegas na frente e eu atrás. Eles 3 com chocolate, e eu não. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou eu, eles pararam. Você, cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Que chocolate? Que chocolate? Aquela história, né? E tal, não sei o que lá. Ergueram a camisa aqui, não sei o que lá. Não, não tenho nada comigo, não tenho nada. Mas cadê o chocolate? Você pegou, não sei o que lá. Não, eu devolvi, tá lá. Vamos ver. Aí levei por sorte, ele estava torto. Eu falei, esse aqui. Tá bom, não sei o que lá, me xingaram, não sei o que lá, eu saí. Os colegas já estavam quilômetros, né? Tá. Gente, o que passou na minha cabeça depois que eu saí de lá? Eu ficava imaginando, já imaginou se meus pais sabem o que eu fiz e o que aconteceu? Eu não podia imaginar meus pais chegando lá. Não é que apanhar, não é isso. Eu nem pensei no apanhar. Acho que ia apanhar. Mas eu nem pensei no apanhar. A vergonha. Como que eu ia encarar meu pai e minha mãe? Eu não pensei, juro que eu não pensei em apanhar. Eu falei, nossa, nunca mais fiz isso. São coisas que acontecem. E nesse caso, o meu background familiar ajudou mais uma vez. Porque para você se desviar, às vezes começa aí. A gente sabe disso. Eu não nasci para ser bandido, né? E aconteceu assim. Acho que ninguém nasce, né? E às vezes as circunstâncias vão te levando. E eu tive a sorte de ser pego. Porque talvez se você vá escalando nessa história, chega uma hora que está tão alto a escalada que você até consegue arrumar desculpas os erros e vai continuando. E é complicado. Então isso foi uma coisa que aconteceu comigo que eu não tenho vergonha de contar, porque foi uma coisa que talvez tenha me tirado do mau caminho. Não que a minha família permitisse, mas foi a minha família, a lembrança, que me levou para o lado certo. Então, gente, é isso e com isso, então, eu termino esse vídeo agora aqui com vocês, tá ok? Obrigado!